Queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor seja com todos. Amém. Que alegria para o meu coração poder estar nesta aprazível cidade de Caraguatatuba e ser aqui abençoado por estar entre os meus irmãos apresentando o nosso culto de louvor ao Senhor. Quero agradecer ao pastor Adriel Padilha pelo convite, pela recepção cordial, acolhedora, fidalga, por confiar-me a oportunidade de estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado, estou muito honrado e oro para que o Senhor Deus continue o abençoando, sua digna esposa, Manuela, e suas filhas, né? O senhor tem 2 filhas. Eu, às vezes, vejo flashes nas redes sociais do seu dinamismo, do seu trabalho, que tem sido tão pujante e tem contribuído para a prosperidade do Evangelho nesta região. Que Deus continue usando, o abençoando. Parabéns pelo trabalho realizado, pelos anos que o irmão está presidindo a igreja. Parabéns à diretoria e a toda a igreja pelos 21 anos de exercício na pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesta região. Quando eu vejo a sua pessoa, eu reporto-me a alguns anos atrás, porque assumi a presidência de minha primeira igreja com 24 anos de idade. Ministrei a primeira Santa Ceia para 138 pessoas. E quando entreguei ao pastor José Wellington a igreja, nós estávamos com mais de 2.500 membros para a glória de Deus. Graças a Deus. Continue firme, seja pujante, não desanime. O Senhor é contigo e te fará prosperar. Quero dizer-lhes, meus irmãos, da minha alegria de reencontrar nosso pastor, Paulo Freire, pessoa por quem nutrimos admiração, respeito, consideração. Pastor Paulo, além de ser nosso pastor, pastor da igreja em Campinas, também nos representa tão bem na Câmara Federal, como deputado, fazendo um trabalho que é muito árduo, muito difícil, mas louvamos a Deus pelo Senhor ter disponibilizado sua vida, seu tempo, seus dias, sacrificado às vezes até o estado com a sua família para estar nos representando e lutando por esta nação. Que Deus continue o abençoando, e estamos orando e trabalhando para que o Senhor seja reconduzido e esteja lá nos representando e representando tão bem a nossa igreja. Quero dizer que eu estou agradecendo a Deus pela vida da irmã Edileuza, que permitiu o pastor Nani vir aqui estar conosco, louvando a Jesus esta noite. Que alegria. Nani é um amigo de muitos anos e é sempre muito bom ouvi-lo e louvar a Deus junto contigo. E, finalizando estas palavras introdutórias, registrar minha alegria estar acompanhado do presbítero Dr. Vando e também do nosso querido João Marcelo, que está por aí trabalhando, servindo. Que Deus continue os abençoando e não se esqueçam de estar orando por nós. Estamos ali em Araraquara, servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo naquele lugar e representando ali o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Amados, quero convidá-los para a leitura de um conhecido salmo, o mais conhecido dos salmos, o salmo de número 23. Quero dizer-lhes que onde tem Melquisedeque, Abraão só paga dízimo. Meu dever é só ler esse versículo e devolver a palavra aqui ao nosso pastor Paulo, para que ele possa ministrar para os nossos corações. Melquisedeque e o Abraão aqui vai pagar o dízimo. Abraão não, estou tentando ser Isaac. Estou no altar do sacrifício. Os irmãos encontraram o Salmo 23?
Assim nos diz o texto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por favor, retorne ao seu assento e vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. A tradição judaica, ela atribui o Salmo 23 a Davi. Davi é o autor do Salmo 23. Davi é o personagem mais citado em toda a Bíblia Sagrada. 1105 vezes a Bíblia cita Davi. Não obstante Davi ser o personagem mais citado da Bíblia Sagrada, é também o personagem que a Bíblia ocupa o maior número de páginas para narrar a sua história. Observem os irmãos que desde 1 Samuel capítulo 16 até 1 Reis capítulo 2 e depois desde 1 Crônicas capítulo 2 até o capítulo 29 de 1 Crônicas está narrando a história de Davi. É o personagem que a Bíblia ocupa o maior número de páginas para narrar a sua história. A Bíblia, ela nos diz que Davi, ele foi pastor de ovelhas. Quando Davi chega, ou digo, quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, depois de passar diante dos olhos de Samuel todos os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, então Samuel pergunta, e 1 Samuel 16:11 registra: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Além de ser pastor de ovelhas, a Bíblia nos diz que Davi também foi um exímio músico. Quando Saul estava com o espírito exaltado, atormentado, e foi necessário que um jovem, que alguém tocasse para aliviar a Saul, então alguém disse, então respondeu um dos jovens dizendo: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Além de ser pastor de ovelhas e de saber tocar, de ser um exímio músico, a Bíblia nos diz que Davi também, ele foi um patriarca. Lá no dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta para pregar, Lucas registra no capítulo 2 e no versículo 29 a seguinte escritura da pregação de Pedro, dizendo: varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos acerca do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está a sua sepultura. Além de ser pastor, de saber tocar e de ser patriarca, a Bíblia nos diz também que Davi, ele foi um poeta. Vejam foi um profeta. Vejam nesta mesma pregação de Pedro, no capítulo 2 e versículo 30 de Atos, Pedro diz: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono. Além de pastor, além de músico, além de patriarca, além de profeta, todos nós sabemos que Davi também foi um grande poeta. Infelizmente, nós não temos todos acessos às muitas poesias de Davi. Porém, meus amados e queridos irmãos, os escritos de Qumran, lá no Mar Morto, registram que Davi escreveu muitas poesias. O tempo não nos permite, mas valho-me deste momento para dizer-lhes que Davi foi um grande escritor. Dentre os muitos escritos de Davi, nós temos acesso aos que são canonizados, que são os salmos, pois aqui nos salmos nós encontramos 73 que trazem já no título Davi como autor. Mas quando olhamos a partir da lente neotestamentária, nós encontramos outros 2 salmos que também são atribuídos a Davi. Quando a gente lê Atos capítulo 4 e versículo 25, nós encontramos a seguinte escritura, que disse pela boca de Davi teu servo: porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Esta escritura é uma citação do Salmo 2. Logo, o Salmo 2 é de autoria davídica. E quando lemos Hebreus capítulo 4 e versículo 7, nós encontramos ali no versículo 7 e 8 uma citação do Salmo 95, quando diz: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, meus irmãos, nós podemos afirmar que 75 dos 150 salmos são de autoria de Davi. A metade dos salmos são de autoria davídica. E entre estes 75 salmos, o salmo de número 23 é um salmo de autoria davídica. Este salmo, o salmo de número 23, ele é um salmo de categoria messiânica, e isso me traz muita alegria e segurança, porque toda mensagem, todo pregador deve se preocupar em anunciar Jesus. Jesus é a mensagem central da Bíblia. Nós, claro que podemos nos valer de filosofia, de hermenêutica, de exegese, tudo isso contribui, mas não podemos jamais pregar um sermão sem anunciarmos Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando eu olho para João capítulo 10 e versículo 14, eu encontro Jesus dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas,
e delas eu sou conhecido. Ele é o bom pastor. Quando eu leio Hebreus 13:20, o escritor anônimo diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Quando eu leio 1 Pedro capítulo 5 e versículo 4, está escrito: e quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. O Salmo 23 é o Salmo do pastor, e o Novo Testamento me apresenta Jesus como o bom pastor, Jesus como grande pastor, Jesus como sumo pastor. Portanto, eu lhe convido esta noite para levantar suas mãos aos céus e adorar ao grande, ao sumo, ao bom pastor, Jesus. Jesus, Jesus seja adorado esta noite. Este salmo é também um salmo de confiança. Aqui o salmista expressa, deposita toda a sua confiança no Senhor, pastor de ovelhas. Este salmo, meus irmãos, ele alcançou um lugar supremo na literatura religiosa. Ele tornou-se o salmo mais conhecido em toda a Bíblia Sagrada. Nós encontramos banners que trazem o Salmo 23. Nós encontramos Bíblias abertas nas estantes e nos púlpitos das igrejas com o Salmo 23. Este salmo, eu costumo dizer que ele é bálsamo para o ferido, é bússola para o viajante, é âncora para o navegador, é pedra preciosa para o minerador, é melodia para os músicos, é perfume para o florista, é palavra de Deus para o nosso coração esta noite. Quando indagaram Moody a respeito do Salmo 23, ele disse: o que eu posso dizer é: bendito seja o dia que nasceu o Salmo 23. Quem pode adorar a Deus por esta palavra hoje à noite? Bendito seja o dia que nasceu o Salmo 23. Dentre as muitas declarações deste salmo, chama a minha atenção a declaração do primeiro versículo, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original está escrito: Adonai Roi Lo Exar. As traduções mais próximas do original traduzem esta declaração da seguinte maneira: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Adonai Roi Lo Exar. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Pode faltar dinheiro, mas o Senhor não te faltará. Pode faltar sapato, terno e gravata, mas o Senhor não te faltará. Pode faltar teto, casa, abrigo, mas o Senhor não te faltará. Pode faltar amigos, mas o Senhor não te faltará. Pode
pode faltar influências, mas o Senhor não te faltará. Eu venho aqui esta noite para lhe dizer, igreja de Caraguatatuba, o Senhor não lhe faltará, o Senhor não os deixará, o Senhor não lhes abandonará jamais. Isso me faz lembrar de Paulo, quando escreve sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, a epístola que nós conhecemos, o capítulo como do abandono. Paulo diz: Demas, amando o presente século, foi para Tessalônica. Paulo escreve: eu precisei enviar Crescente para uma missão na Galácia. Ele escreve: eu precisei enviar Tito para uma missão na Dalmácia. Ele escreve: eu precisei enviar Tíquico para Éfeso. Ele escreve: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Ele escreve por fim o versículo 16, dizendo: na minha primeira defesa, todos da Ásia me abandonaram e eu fiquei só. Que isso não lhe seja imputado. Eu fiquei só. Timóteo, eu estou só. E ele começa a escrever o versículo 17, que muda tudo. Ele diz: todos foram, mas o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu. Adonai Roi Lo Exar. Ainda que todos se vão, o Senhor não te abandonará. Tem assistência de Deus chegando para a tua vida esta noite. Tem assistência de Deus chegando para a tua casa esta noite. Tem assistência de Deus chegando para o teu ministério esta noite. Eu estou ministrando e quero que você reaja com glória a Deus. Tem assistência de Deus chegando esta noite. Naramaya Sharamakandaramahashandaraya Shuramalamachandaraya. Tem assistência de Deus chegando para a tua vida esta noite. Glória a Jesus. Oi. Glória a Jesus. Tem assistência de Deus chegando para a tua vida esta noite. Aleluia. Se passares pelos rios, eles não vão te submergir. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, chama alguma vai arder em ti, porque eu, o Senhor, estou contigo por onde quer que fores. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sinta a presença de Jesus esta noite. Sinta a presença de Jesus esta noite. Sinta a presença de Jesus esta noite. Sinta a assistência de Jesus esta noite.
Ele te cura, Ele te restaura, Ele te levanta. Glória a Deus. Adonai roi lo exar. Quando Davi faz essa declaração, ele o faz, permitam-me dizer-lhes, por duas razões distintas, por muitas outras, o tempo não vai me permitir, mas eu quero considerar essas duas e já estou devolvendo o microfone ao pastor Adriel. Primeiro, Davi faz esta declaração em detrimento da idolatria generalizada das nações em torno de Israel. Observem, lá no extremo sul de Israel está o Egito. Estou falando nos dias de Davi. E o Egito tinha uma principal divindade, entre muitas, era Amon-Ra. Lá no norte de Israel estavam os sidônios, e eles tinham uma principal divindade que era Astarotes. Lá no leste de Israel estavam os filisteus, e eles tinham uma principal divindade que era Dagon. Lá no oeste de Israel estavam os amonitas, que tinham Moloque como sua principal divindade. Estavam também os outros filhos de Ló, que eram os moabitas, que tinham Camus como sua principal divindade. E para cada uma dessas nações, a principal divindade era considerada o seu pastor. Os egípcios, eles batiam no peito e diziam: Amon-Ra é o nosso pastor. Os sidônios, eles diziam: Astarotes é o nosso pastor. Os filisteus, eles diziam: Dagon é o nosso pastor. Os moabitas, eles diziam: Camus é o nosso pastor. Os amonitas, eles diziam: Moloque é o nosso pastor. Mas no meio dessa idolatria generalizada, estava Davi, e o Espírito de Deus o enche. E eu imagino que isso aconteceu quando ele estava no meio das ovelhas. E permitam-me parafrasear, Davi diz: não é Amon-Ra, não é Astarotes, não é Dagon, não é Camus. Adonai roi, Yahvé roi, o Senhor é o meu pastor. Quem pode declarar esta noite, entronizar o Senhor como seu pastor, levante a sua mão e adore a Deus. Pois não é Paulo, não é Pedro, não é André, não é Felipe, não é Bartolomeu, não é Judas, não é Antônio. Essa igreja adora o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso pastor e não nos faltará. O que é que você trouxe para adorá-lo esta noite? Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? Quem trouxe glória a Deus? Quem trouxe lágrimas? Eu estou vendo alguém derramando lágrimas. Eu estou vendo alguém levantando as mãos. Ninguém comparecerá vazio diante dele. O que é que você trouxe esta noite? Quem trouxe entrega, não leva de volta para casa. O que é que você trouxe? Trouxe. Se não trouxe, recebe agora e entrega a adoração ao Senhor. E outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual. Levante a sua mão e cante. E outro. E outro não há.
e outro igual não há. Eu não sei cantar todo o hino, mas o hino diz: tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tudo que é mentira está sendo consumido. Tudo quanto é hipocrisia está sendo consumida. Tudo quanto é idolatria está sendo consumida. Nós vamos adorar ao que é, ao que era, ao que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. E Ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, e outro igual não há. Não há. Glória a Deus. Que você trouxe entrega. Aleluia. Entrega o que você trouxe. Em segundo lugar, Davi, quando faz esta declaração, ele o faz porque admite a sua condição de ovelha. E nós não podemos pensar em ovelha como nos nossos dias, pois ovelha hoje são criadas em piquetes, com tudo à sua disposição. Tem água, tem pasto, tem tudo à sua disposição. Nesses dias que Davi escreve este salmo, a ovelha era um gado vácuo. Ela dependia inteiramente do pastor. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo: eu dependo inteiramente de ti. Eu dependo do Senhor para me proteger. Porque a ovelha, ela não tem elementos de defesa. Ela não tem galhada. A ovelha não tem garras. A ovelha não tem dentes caninos. O que defende a ovelha é o pastor. Glória a Deus. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: quem te defende sou eu, quem te protege sou eu. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosqueneja, não dorme, não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, a lua não te molestará de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Quem te protege não é trevo de 4 folhas, não é pé de coelho, não é ferradura atrás da porta. Quem te protege é o guarda de Israel, que não dorme e não dormita. Levante a tua mão direita, porque eu profetizo nesse instante: a macumba vai voltar para o macumbeiro, o feitiço vai voltar para o feiticeiro, e você está livre, protegido. Derregue andahalamachandaraia. Aleluia. Em segundo lugar, a ovelha depende do pastor para prover todas as suas necessidades. O texto fala de água. O tempo não me permite entrar aqui, mas eu concluo lembrando aos irmãos das sábias palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz aos seus discípulos: por que é que vocês estão inquietos, preocupados, ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Porventura a vida não é mais importante do que o corpo, do que o alimento? E o corpo não é mais importante do que as vestes? Está parafraseando, está querendo dizer: quem é que te dá vida?
Você pode acrescentar um côvado à sua estatura. Quem é que te dá vida? Quem é que te dá corpo? Faça assim, ó, mãos, nariz, ouvidos, pernas, pés. Quem te dá corpo é o Senhor. E Ele te diz: olha para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, elas não têm celeiros. Quantos milhões de espécies de aves que existem na terra? Milhões de espécies. Quantos milhões de árvores que existem na terra? Qual a fortuna da terra que poderia sustentar as aves? A fortuna do Elon Musk é a maior da terra. Ela sustentaria as aves por quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês? Os mais otimistas, certamente não por muito tempo. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu alimento as aves dos céus. E deixa eu te dizer, a mão do Senhor não se encurtou, Ele não se empobreceu, Ele continua alimentando as aves dos céus. O Senhor diz: olhe para os lírios dos campos. Eles não têm alfaiataria, não têm grife. Aí Jesus busca na eternidade passada um homem que melhor se vestiu. Porque Jesus entende de moda, né? Se fosse na eternidade depois de Jesus, seria o pastor Paulo, né? Mas da eternidade passada, ele encontra Salomão. Salomão se vestiu elegantemente, mas nem Salomão se vestiu como um deles. Aí Jesus diz: se eu alimento as aves dos céus e visto o lírio dos campos, porventura eu não vou cuidar de você? Você tem mais valor do que aves. Você tem mais valor do que lírios. Ele te trouxe aqui para te dizer: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o mar está revolto e não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram para passar, este tempo é necessário para te amadurecer. Mas depois vem novidade para você. Eu cuido, 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 eu cuido. Recebe o abraço do Senhor, do teu pastor esta noite.
Aragarachandaraia. Lamandarabacandaraias. Aleluia. Deus chama George Miller e diz: Miller, cuida para mim das crianças bastardas da Inglaterra no após-guerra. Miller endurece o coração e Deus continua chamando Miller: cuida das crianças abandonadas da Inglaterra. E ele, não podendo mais resistir, ele diz: Senhor, eu aceito o teu chamado, eu vou cuidar das crianças, mas faço um compromisso contigo, e tu fazes uma aliança comigo. Eu nunca vou cobrar um centavo para pregar, eu nunca vou pedir ajuda para ninguém. Eu vou começar a obra e o Senhor vai cuidar. Miller começa a reunir as crianças abandonadas. O orfanato se enche. E um dia pela manhã, a esposa de Miller se levanta e diz: meu marido, não tem nada para o jejum das crianças. Não tem leite, não tem pão, não tem café, não tem chá, não tem nada. Miller, depois de hesitar por uns instantes, diz: reúna as crianças em torno da mesa e orem o Pai Nosso. As crianças se reuniram e começaram a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Alguém bateu na porta. A oração foi interrompida. A esposa de Miller abriu a porta e um senhor disse: aqui é o orfanato de George Miller. Ela disse: é sim, senhor. Ele disse: eu estava com a minha carroça, com um carregamento de leite e pão para o bairro da frente, mas quando eu passei aqui na frente, a roda da carroça quebrou. Eu não vou conseguir chegar no destino. A senhora não quer o leite e os pães? Levante a tua mão e adora ao Deus que cuida de você. Ele te trouxe aqui e está te dizendo: eu quebro a roda da carroça no século 21, mas a provisão chegará. Eu cuido de ti. O que eu tenho é bem melhor, porque só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida levante a sua mão e adore o seu pastor.